Oi, alunos! Essa segunda parte da nossa aula, nós vamos estudar a chegada dos povos africanos. No meados dos séculos XVI até o século XIX, aproximadamente 4.400.000 africanos cruzaram contra a sua vontade, quer dizer, que eles não vieram porque quiseram, tá? Foram trazidos o Oceano Atlântico até chegar ao Brasil. Eles foram trazidos como escravizados pelos colonizadores europeus para trabalhar principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar. Lembra que nós vimos a formação de um engenho? Plantações de café, extração de minérios e atividades domésticas. Então aqui nós temos uma vista panorâmica da Baía de Todos os Santos, aqui o elevador Lacerda, o Mercado Modelo, isso aqui é em Salvador, na Bahia. No Brasil, os povos africanos também não aceitaram passivamente tanta violência e continuaram resistindo à escravidão. O maior símbolo da luta desses povos eram os quilombos, que eram lugares organizados para abrigar os escravizados que buscavam liberdade. Os escravos que fugiam iam até os quilombos e mantinham como se fosse uma certa comunidade escondida, oculta. Em 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data marca o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que lutou no Quilombo dos Palmares pela liberdade dos escravizados e se tornou um dos nomes mais importantes de resistência à escravidão. Os quilombos não acabaram com o fim da escravidão no Brasil. Em 1888, pelo contrário, muitos existem ainda hoje como comunidades tradicionais, que conservam culturas locais próprias, onde se realizam diversas atividades econômicas, como agricultura, comércio e turismo. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos. Um deles foi a dança. Tá? Então aqui você tem a dança, a religião, a culinária, na música, tá? Nós temos o exemplo do grupo Olodum, elementos linguísticos. Então você vê que foi na dança, na cultura, na religião, na música, no linguajar, no idioma, né? E aí você tem uma pequena atividade que vai resolver, colocando novamente V para a alternativa verdadeira e F para falso. Os africanos chegaram ao Brasil entre os séculos 16 e 18, capturados e escravizados. Dá uma leitura de novo lá no início que fala sobre isso. Os africanos eram obrigados a trabalhar como escravos nas plantações de cana-de-açúcar, lavouras de café, extração de minérios e atividades domésticas. Os povos africanos aceitaram a escravidão sem resistência. Lembra que eu falei sobre isso? Quilombos eram locais onde os povos africanos buscavam abrigo e liberdade. Quais contribuições africanas para a cultura brasileira foram mencionadas neste capítulo? Dê exemplos dessas contribuições. Lembra? Dança, música, na alimentação, no linguajar, entre outros. Aqui eu tenho um exemplo de um selo a seguir que homenageia os quilombos do país. Tá? Qual local era representado no selo? Olha só. Você tem aqui um exemplo. Qual é a localização do Parque Memorial Quilombo dos Palmares? Qual foi e em que ano os Correios do Brasil lançaram este selo? Todas as informações aqui, olha só, prestando atenção, olha só, tá vendo? Tá cheio de dicas aqui. Vamos lá para a página 17. Também continua o exercício, lembre de copiar no teu caderno. Caso você não tenha o teu material, copia sempre no caderno para você resolver direitinho. Descreva o tipo de moradia ilustrada no selo. Que imagens no selo remetem à cultura dos povos africanos? Lembra que para copiar, basta você dar um pause no vídeo, copia, depois continua. Palmares foi o maior e mais resistente quilombo no Brasil, mas muitos outros se organizaram em todo o território nacional. Aqui você tem um exemplo de outros quilombos. O que é um quilombo? Em sua opinião, por que é importante preservar as áreas das comunidades dos descendentes de quilombolas? Você já visitou
conheceu ou ouviu falar de outras comunidades quilombolas? Conte e converse com quem está te auxiliando nessa aula, tá bom? Continuando na página 18, ainda tem exercício. Você vai destacar lá no seu material de apoio as manifestações culturais brasileiras de origem africana. Depois você vai colar essas imagens nos quadros correspondentes. Se você está sem o seu material, pega uma folha de papel, pesquisa na internet ou faz um desenho sobre o congado, o acarajé, o turbante, roda de samba, feijoada, o candomblé, iemanjá, capoeira e o berimbau. Tá? Agora escolha uma ou mais imagens que confirmem a presença ou a influência da cultura africana na vida cotidiana. Depois escreva nas linhas abaixo a importância dessas manifestações, tá? Como são vistas hoje em dia essas manifestações. Vamos para a página 19. A gente vai falar agora sobre os imigrantes. Tá? Nós vimos os indígenas, os portugueses, os africanos e agora os imigrantes. Com o fim do trabalho escravo, lembra que os escravos foram libertos, tá? E a disponibilidade de terras para plantar e morar no Brasil, pessoas de todo o mundo viram uma oportunidade de trabalhar e ter melhores condições de vida em nosso país. Os primeiros grupos de imigrantes que aqui chegaram no século XIX foram os portugueses, seguidos dos italianos, alemães e poloneses. E mais no fim do século, e em menor quantidade, os japoneses e outros asiáticos. Então aqui no mapa você tem um pouquinho da imigração. Brasil, Polônia, Alemanha, Portugal, Itália e por fim o Japão. Tá? Os imigrantes que chegavam ao Brasil trabalhavam principalmente nas lavouras de café. Nessa época, o café se destacava como o cultivo mais importante. O avanço das técnicas agrícolas expandiu ainda mais as regiões produtoras, e hoje o Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de café do mundo. Você lembra? Primeiro foi a extração do pau-brasil, depois foi a cana-de-açúcar e depois o café. Na página 20, os imigrantes de diversas nacionalidades também contribuíram para compor a pluralidade étnica e cultural do povo brasileiro. Há diversas manifestações artísticas, como na música, na dança, na arquitetura, na culinária e no modo de viver, que fazem parte dessa inserção dos povos imigrantes. Tá? O Brasil continua a receber imigrantes e, mais recentemente, refugiados. Você sabe a diferença entre imigrantes e refugiados? É muito importante você saber, tá? Que é um termo muito utilizado hoje em dia. Os imigrantes costumam sair de seus países por vontade própria, em busca de melhores condições de vida. Já os refugiados são motivados a sair de seus lugares de origem por causa de desastres naturais, crise política, guerras e perseguições por motivos diversos. Então é importante muito você saber que a migração é um movimento populacional de pessoas de um lugar para o outro, geralmente em busca de melhores condições de vida. Emigrante é a pessoa que sai de um país e vai para o outro. Imigrante é a pessoa que chega a um novo país. Aprenda esses conceitos, tá legal? Vamos lá na página 21. Lembra que a gente está fazendo uma revisão do que foi dado, tá? Sobre o processo de imigração no Brasil, responda. Responde no seu caderno. Quais fatores impulsionaram a chegada dos imigrantes no Brasil? Quais os principais países de origem dos imigrantes? Qual atividade econômica muitos imigrantes exerciam no campo? Observe as obras a seguir com atenção. Elas retratam diferentes momentos do trabalho das lavouras do café no Brasil, na visão de dois artistas brasileiros. Um é de Cândido Portinari, que é o pintor daquela primeira obra que nós vimos no Descobrimento, e a outra é Randa Tamor. Tá? Observe bem as imagens, fala que ela tá vendo só. Essa de Cândido Portinari se chama Café e essa se chama Colheita do Café. Como você pode perceber, há diferenças significativas entre as pinturas, não somente em relação ao estilo de arte, as cores e as técnicas de pintura, por exemplo, mas também em relação ao contexto histórico e geográfico em que ocorriam. Olha só, tá vendo?
Na primeira tela, que você vê aqui de Portinari, ela é de 1935 e revela as pessoas com um vestuário padronizado e traços étnicos afrodescendentes. São descendentes de africanos, tá? Com os pés descalços, exceto um personagem, o Capitão do Mato. Onde é que está o Capitão do Mato? Dá uma procurada nele aí. Ok? Quem era o Capitão do Mato? O Capitão do Mato ele era responsável por controlar os outros negros. Ele tinha liberdade de fazer muitas vezes de punir e manter a ordem no trabalho. Já na tela direita, pintura por Handa, retrato descendente de japoneses também trabalhando na lavoura. Contudo, podemos perceber que seus trajes são diferentes. Olha só, eles já usam roupas diferentes. Com base nas obras, é possível perceber que o quadro da esquerda retrata a colheita do café no contexto da escravidão, enquanto que o outro já retrata no contexto da imigração. Então, nós temos a colheita do café no contexto da escravidão e aqui no contexto da imigração. Página 22. Tá? Então, aqui você tem um texto que você vai ler, que vai aprofundar sobre alguns assuntos bem importantes, que é bom você ficar sabendo, tá? Vou deixar para você aqui dar uma lida com calma, que é importante sempre saber um pouquinho mais. Fala sobre a Venezuela, tá? Olha só. Tá vendo? Tem perguntas aqui. Qual o estado do Brasil mais recebeu venezuelanos e por quê? Está falando sobre os refugiados. Então, você vai responder as questões que estão aqui. Pausa o vídeo, copia no teu caderno, tá? E responde as perguntas que tratam do assunto dos refugiados. Observe com atenção o mapa a seguir. Ele representa os 5 países mais populosos do mundo. Tem o Brasil, Estados Unidos, Índia, China, tá? Índia, China e a Indonésia. Brasil, Estados Unidos, Índia, China e Indonésia. Embora esteja entre os países mais populosos do mundo, o Brasil não é um país muito povoado. Isso significa porque o território do país é enorme, de modo que há muitos espaços vazios. Assim, a quantidade média de pessoas por quilômetro quadrado é baixa, pouco mais de 24. Em muitos países, essa média fica acima de 100. A população de um território ou país pode apresentar 2 fatores de crescimento, que é importante você saber. O crescimento vegetativo ou natural e o crescimento demográfico ou populacional. Tio Alex, o que é o crescimento vegetativo natural? Corresponde à diferença entre a taxa de natalidade, que são os nascimentos, e a taxa de mortalidade dos habitantes. Já o crescimento demográfico ou populacional está relacionado ao crescimento vegetativo mais a taxa de migração, é a população que chega e sai do território. Vamos lá de novo? Crescimento vegetativo ou natural corresponde à diferença entre a taxa de natalidade, que são os nascimentos, e a taxa de morte dos habitantes. Já o crescimento demográfico ou populacional está relacionado ao crescimento vegetativo, que é esse aqui de cima, mais a taxa de migração, que são as entradas e saídas no território. Bom, logo a gente volta para o nosso próximo, a continuação dessa aula.